Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos todos vocês! Como que vocês estão? Estou enviando aqui para as pessoas. Ontem alguns não conseguiram estar, não encontraram este cantinho nosso aqui secreto para a gente continuar nosso movimento lindo, que é falar sobre Deus, que é glorificar o seu nome, o nome do seu Filho Jesus Cristo, que veio nesta terra para nos ensinar o que é o amor, para nos ensinar a intimidade que devemos buscar com o nosso Deus Pai e principalmente caminhar com humildade, continuando a obra que Ele nos deixou. Hoje vamos falar sobre sabedoria ou arrogância. Nos dias de hoje é complicado, porque muitos pedem, bom dia Dani, muitos pedem sabedoria, mas poucos exercem da forma certa. Uma vez que a sabedoria, ela não é encontrada ou recebida naturalmente, ela é nos dada por Deus divinamente. Tem até um versículo em Mateus 7, 8, eu vou ler para vocês aqui. Que fala: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. Assim é a sabedoria. Quantos de nós não pedimos sabedoria para Deus? Sabedoria para tomar decisões melhores, sabedoria para dar mais ordem ao invés de desordem, sabedoria para nos ensinar como devemos agir com aqueles que estão ao nosso lado ou como devemos não agir com aquilo que nos acontece ou aquilo que nos fazem ao longo da jornada. A sabedoria, então, ela é dada por Deus. Peça e você receberá. Mas é aí que está o perigo. Por mais sábio que a pessoa seja e por mais que ela tenha este dom, que ela tenha essa sabedoria divina que vem do alto, que ela dê para a mulher uma sabedoria incontestável, os sábios não estão imunes ao pecado. Até me arrisco em dizer que muitas vezes os sábios são aqueles que mais precisam buscar o discernimento certo, a humildade, para que essa sabedoria não seja corrompida e não venha passar a ser uma arrogância. Uma vez que o orgulho, já falamos aqui em outras lives sobre o orgulho, quanto é um sentimento carnal, é um sentimento que nos leva a pecar, que nos leva a não perdoar, que nos leva a ter domínio próprio e muitas vezes até nos cega de situações, de intenções boas, positivas e até lidar com as pessoas. E este orgulho, se não examinado, se não identificado, controlado ou exterminado da maneira certa, ele irá converter toda a sabedoria que a gente recebe de Deus em arrogância. Por isso é importante a gente ter a sabedoria que é nos dada, que a gente pede e recebe, como falei para vocês no versículo Mateus 7, 8,
mas trazer ela com a humildade de Jesus. Lembrar que o orgulho carnal, o orgulho não é de Deus, mas a humildade enraizada em nossos corações, a humildade é de Deus. A humildade é aquela que foi nos ensinada por Jesus Cristo, repassada pelos discípulos e nos entregue aqui nessa terra, como devemos seguir, como devemos caminhar nesta jornada. Então a sabedoria ela tem que estar caminhando lado a lado com a humildade, pois se não estivermos aí com essa consciência, com esta responsabilidade, poderemos transformar tal sabedoria em arrogância. Quantos de nós ou vocês já presenciaram pessoas sábias e que muitas vezes faltou humildade para entender que essa natureza ela não é da terra, mas ela é sim dada por Deus, e da mesma forma ela deve ser exercida com muita humildade, não pelos caprichos humanos e não por sentimentos terrenos capazes de converter tal sabedoria em seres humanos prepotentes e arrogantes. Então a gente precisa usar este presente quando a gente pede, quando Deus nos dá, com muita sabedoria, com muita maestria e com muita humildade, para que a gente então possa fazer a obra de Deus da melhor forma possível, com sabedoria, ensinando aqueles que precisam o nosso caminho e principalmente passando a sabedoria que é nos dada, porque tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente recebe, a gente precisa contribuir, a gente precisa transbordar, a gente precisa buscar sabedoria nas nossas vidas todos os dias, mas também dar a sabedoria para aqueles que cruzam o nosso caminho, principalmente, usar este presente de Deus para os nossos propósitos, para ajudar, para glorificar o nome de Jesus, e através da oração, sem dúvida, teremos esta sabedoria. Por isso é tão importante a gente estar sempre em comunhão, em intimidade, praticando o nosso Espírito Santo, trazendo esse exercício, mas não deixando de orar, não deixando de trazer uma oração intencional para as nossas vidas. Já que a sabedoria, ela é motivada, mais uma vez vou repetir, pela humildade que precisamos ter nos dias de hoje, que precisamos lembrar como Jesus faria se fosse Ele, com tamanha sabedoria. Eu sei que é difícil porque não somos Jesus, mas podemos ser parecidos com Ele, já que somos a face, imagem e semelhança, já que temos esse poder, já que Ele nos deu o Espírito Santo nesta terra, para que possamos exercer cada vez mais o Espírito Santo que foi nos dado por Ele, e assim produzir os frutos, que nada mais são que os elementos, características de Jesus Cristo. E lá fala o quanto a humildade faz parte deste fruto, deste exercício, de estarmos buscando a sabedoria, o discernimento, mas principalmente lembrando de se ter a humildade que é preciso nos dias de hoje, o quanto é difícil. É mais tendencioso o contrário. Então que possamos usar esta sabedoria, assim como Esther, no livro de Esther, fala exatamente o quanto ela foi sábia para falar com o rei, para salvar o seu povo no momento certo, nem antes nem depois, mas ela pediu a sabedoria dos céus, ela esperou e jejuou por 3 dias. Muitos às vezes não gostam de esperar, mas às vezes a espera, ela é primordial para a gente chegar aonde a gente gostaria, para a gente estar aonde a gente deve estar e para a gente receber aquilo que Deus quer nos entregar. Sem dúvida,
aquilo que será maravilhoso, grandioso, mas para isso precisamos estar preparados ou se preparando durante a caminhada. Por isso é importante esperar, por isso é importante pedir a sabedoria, por isso é importante reconhecer as nossas falhas, principalmente identificá-las, para então trazer no lugar destas falhas a humildade necessária para que caminhamos nesta jornada, nesta vida, com muito mais graciosidade, com muito mais amor, com muito mais verdade, assim como Jesus nos ensinou. Vou até ler aqui para vocês uma parábola. Ontem, trazendo um pouquinho sobre a sabedoria, o quanto é importante a gente pedir e peça e você receberá, bata na porta e você encontrará, Mateus 7, 7, 8, anotem para vocês lerem depois. Mas o quanto também é importante a gente exercer os dons divinos que Deus nos entrega. Eu vou até ler essa parábola para vocês, mas antes vou também falar aqui sobre Jeremias 9:23, que é sobre: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu sou o Senhor, sou o Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Então, tudo aquilo que é nos dado, tudo aquilo que somos, a gente precisa não nos orgulhar, mas entender que o nosso orgulho, ele tem que partir em conhecer aquele que é justo e que nos dá o direito da vida, em termos cada vez mais uma vida abundante e plena. E essa parábola, como eu estava dizendo ontem, organizando o que eu fosse falar hoje aqui junto com vocês, me veio ela. Ela está em Lucas 19:11 e fala sobre as 10 minas. Vou ler aqui rapidamente, depois explico, tá? Para todos vocês, para a gente finalizar essa live de hoje. Estamos chegando no 31 dias já de devocional e hoje que dia? Hoje já estamos aí, ó, dia 30 de julho. Olha isso aqui. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. O rei, então, ele foi para um reino distante a ser coroado e deixou para seus servos algumas minas, alguns bens, algumas coisas que ele tinha e pediu para que aquilo que ele desse fosse replicado, fosse dobrado. Mas os seus súditos o odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Alguns súditos dele, mesmo ele sendo ali, bondoso em dar aquilo para seus servos, tentaram enganar ele nas suas costas, falando mal, sendo falsos, tentando puxar o tapete, como a gente vê nos dias de hoje, quantos, às vezes a gente quer o bem, às vezes a gente ajuda e mesmo assim pode ser que não nos querem tão bem assim, porque nesta vida seremos amados na mesma proporção que seremos odiados. Jesus foi assim, Deus é assim, quem somos nós? Mas, contudo, ele foi feito rei nesse reinado e voltou. Bom dia, Dani, bom dia, Ana. Estamos falando aqui hoje sobre sabedoria ou arrogância?
nos dias de hoje, o quanto é importante a gente buscar a sabedoria, pedindo ela receberemos, mas o quanto é importante a gente identificar o orgulho, porque aquilo que nós somos ou temos não se pode nos orgulhar ao ponto de nos cegar e não trazer a humildade necessária, como Jesus nos ensinou, para que a gente possa ter, ser e assim repassar e contribuir para aqueles que cruzam o nosso caminho. E ontem me veio essa parábola das 10 minas e eu estou lendo aqui para vocês. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. Ele deixou ali então, antes de partir e retornar, algumas minas e pediu para que eles replicassem, né, dobrassem aquilo. E pediu quando ele voltou para que eles viessem ao seu encontro para contar o que tinha acontecido. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe. Desculpa, eu pulei aqui uma parte, ó. O primeiro servo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. E ele disse: muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. E assim ele foi fazendo sucessivamente aos outros servos. O segundo veio e disse que rendeu 5 vezes mais. E ele também pediu para que então encarregue-se de 5 cidades. Então veio um outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo, e tiras o que não pudestes e colhes o que não semeastes. Olha o quanto esse servo foi injusto, o quanto ele teve medo de replicar aquilo que o seu senhor tinha lhe dado. Então, o que fica de explicação para nós das 10 minas, para que a gente lembre que todos nós recebemos dons ou capacitação nesta terra. Deus nos dá todos os dias. E a gente precisa contribuir, a gente precisa replicar, a gente precisa dobrar tudo aquilo que é nos dado. Assim como os seus servos aqui, alguns fizeram. Ele deu-lhe uma mina para cada. Um veio e rendeu 10 outras minas, outro veio e rendeu 5 outras minas. Mas o outro servo veio e falou que por medo não fez nada. E aquilo que foi entregue a ele, ele guardou num pedaço de papel. Assim, somos, em alguns momentos, esquecemos dos dons divinos que Deus nos dá, da capacitação que Ele nos ensina ao longo da nossa jornada, no processo do nosso crescimento e amadurecimento, e não fazemos nada. Não replicamos, não rendemos mais outros 10, outras 5 minas. E o que fazemos com o talento recebido terá efeitos futuros, quando o que não nos foi confiado por Deus for por Ele requerido. Então é importantíssimo, essa parábola fica para todos nós. Assim é a sabedoria, que é o início, né, dessa live do qual eu falei. Se é nos dado uma sabedoria que vem do alto, a gente precisa replicar, a gente precisa passar para que outros também a tenham. A gente precisa ensinar com tamanha sabedoria, discernimento de uma mulher sábia, uma mulher que busca a sabedoria divina, não a sabedoria do mundo, aquela que ensina com amor, aquela que ensina com os exemplos de Cristo e principalmente que traz a humildade para caminhar ao lado da sabedoria, pois sábios, muitos acabam sendo corrompidos pela arrogância, pelo orgulho, como eu falei em Jeremias 9:23. O quanto não devemos nos orgulhar pelas coisas que somos ou temos, mas sim em orgulhar-se em buscar e conhecer Deus, em reconhecer Jesus e assim continuar a sua obra. Então, esta parábola vai ficar hoje para este ensinamento nesta terça-feira para todas nós. Tudo aquilo que você pede, mulher, é te dado. Tudo aquilo que você pede com intenção, com coração,
é lhe entregado. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa também praticar com boas atitudes e ações, intenções, e repassar, replicar e transbordar para aqueles que cruzam o seu caminho e estão ao seu lado. Nada adianta a gente ter o conhecimento, ou ter alguns talentos, ou receber alguns dons divinos e guardar para nós. Reter, deixar como águas paradas que apodrecem. É importante a gente jorrar, é importante a gente contribuir, é importante a gente ajudar, é importante a gente replicar, como ensinou esta parábola das 10 minas. Depois vocês leem ela melhor, tá bom? Tá em Lucas 19, 11. Muito bom. Muitas coisas. Por isso que eu falo, a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas. Ela nos dá o discernimento, ela nos dá os valores, os princípios que a gente precisa seguir e ter uma vida muito mais abundante e plena nos dias de hoje. Então, obrigada, Dani, que possamos aí cada vez mais nos tornarmos mulheres sábias, mulheres sensíveis à voz de Deus, mulheres capazes de reconhecer suas falhas, trazendo a autorresponsabilidade, mostrando a sua vulnerabilidade, porque mostrar a vulnerabilidade, eu sempre falo isso, é tamanho de coragem e ousadia, trazendo Jesus Cristo e glorificando o seu nome, para que Ele possa ser tudo aquilo que a gente precisa, porque nos dias de hoje, sem batalhas não há vitória, sem orações não há milagres, e sem Jesus Cristo nas nossas vidas não há glória. A glória que a gente busca, que a gente quer nas nossas vidas. Obrigada por vocês estarem aqui neste movimento, nesta união, em aprender junto comigo. Porque onde um ou dois estiverem reunidos com o meu nome, ali estarei. Assim fala na Bíblia. E assim é o que devemos ser e fazer e continuar aqui, neste movimento, nesta caminhada. Quer seja aqui, quer seja em outro lugar, quer seja na sua casa, quer seja para com os seus. Busca sempre a sua melhor versão. Seja sempre aquela pessoa que você quer ser, antes mesmo de ter. E não deixe que o outro legalize a sua pior versão. Seja uma mulher sábia, com a sabedoria, como a gente falou hoje, que vem dos céus, ao ponto de reconhecer aquilo que te pertence e não aquilo que é do outro, mas aquilo que é seu. Tendo domínio próprio sobre as suas emoções através da sabedoria divina que Deus te dá. Esteja caminhando como uma rainha que ergue os ombros, que levanta a cabeça, mesmo nas dificuldades, porque sabe que é filha herdeira de um Deus maravilhoso. E entende que nessa vida teremos aflições, mas teremos bom ânimo. Entende? Bom ânimo. E também teremos a sabedoria se soubermos pedir do jeito certo. Então, para a gente terminar, vamos orar. Na nossa oração de hoje, vamos pedir que Deus nos dê a sabedoria divina, nos dê cada vez mais o discernimento que precisamos nos dias de hoje. E principalmente, que possamos enxergar as nossas falhas, para que a humildade nos seja entregue da mesma forma que a sabedoria, e que essa humildade seja nos revelada, ao ponto de que a gente exercita ela dia após dia, glorificando Jesus Cristo, o seu nome, e lembrando o quanto Ele era humilde, para que possamos ser parecidos cada vez mais com Ele. Que Deus nos dê a sabedoria certa,
para que abençoamos o nosso lar e aqueles que estão ao nosso lado, para que tomamos decisões certas e para que traga mais ordem e não desordem para as nossas vidas, através da sabedoria que é nos dada como um presente de Deus. Amém? Que assim seja no dia de hoje. Entregue a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina que vem de Deus. E que Jesus Cristo esteja conosco sempre. E que a gente busque cada vez mais os seus ensinamentos para que o nosso espírito seja forjado e assim repassado esses ensinamentos, trazendo o fruto do Espírito Santo através deste exercício. O fruto aquele que é algo divino, que são os elementos, características de Jesus Cristo, já que somos imagem e semelhança, que possamos honrar isto e reinar nesta terra como filhas e herdeiras de Deus. Amém? Obrigada, Ana, obrigada, Dani, por vocês estarem aqui. E que todas nós possamos ter aí um lindo, excelente dia na presença do Senhor, com muita sabedoria. E que essa sabedoria seja sublime e passada com muito amor e verdade para todos aqueles que precisam. Espero então vocês amanhã, às 6h07, aqui no nosso lugar secreto, para que a gente se conecte, para que a gente entregue os nossos corações a Jesus e para que a gente esteja aberta a receber todo ensinamento que a gente busca, para se ter as armas certas, para ensinar os nossos filhos para o caminho certo e assim nos tornarmos cada vez mais mulheres sábias para com os nossos maridos e principalmente para aqueles que a gente precisa lidar no nosso caminho, na nossa jornada, ao longo dos dias, ao longo dos meses e assim sucessivamente. Fiquem com Deus também, um excelente trabalho para vocês e até amanhã. Um beijo e até!